Seja bem-vindo ao canal Quiz Médico 360. Seu espaço para aprender medicina de forma inteligente. Hematologia e hemoterapia, desvendando segredos do sangue. Olá, futuros desvendadores dos segredos do sangue. Sejam muito bem-vindos ao Quiz Médico 360, o seu portal para os desafios mais intrigantes da medicina. Você realmente domina hematologia e hemoterapia? Sabe diferenciar uma anemia de uma leucemia? Hematologia e hemoterapia, duas áreas cruciais na medicina. Elas lidam com o sangue, a linfa e os órgãos responsáveis pela produção e regulação das células sanguíneas. Anemias, leucemias, linfomas, distúrbios de coagulação, complicações transfusionais. Quem trabalha na saúde precisa dominar esses temas. E hoje, você vai testar o quanto sabe de verdade. São 10 perguntas desafiadoras, cada uma com 4 alternativas, mas só uma correta. Pronto para sentir a pressão e testar sua perspicácia hematológica? Então, vamos para nossa primeira amostra de perguntas. Pergunta 1. Qual é a principal função dos eritrócitos, glóbulos vermelhos, no sangue? Item A. Combater infecções. Item B. Realizar a coagulação sanguínea. Item C. Transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos. Item D. Produzir anticorpos. A resposta correta é C. Transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos. Explicação: os eritrócitos, graças à hemoglobina, são os grandes responsáveis pelo transporte de oxigênio essencial para todas as células do corpo. Sem eles, o corpo entra em hipóxia. Desafio 2. Qual a anemia mais comum no mundo, caracterizada pela deficiência de ferro? Item A. Anemia megaloblástica. Item B. Anemia falciforme. Item C. Anemia ferropriva. Item D. Anemia aplástica. A anemia mais prevalente é a C. Anemia ferropriva. Explicação: causada pela deficiência de ferro, um componente essencial da hemoglobina. É um problema de saúde pública global, afetando milhões de pessoas, especialmente mulheres e crianças. Pergunta 3. Em um hemograma, um aumento significativo no número de leucócitos, glóbulos brancos, especialmente neutrófilos, sugere mais provavelmente: Item A. Uma infecção viral. Item B. Uma reação alérgica. Item C. Uma infecção bacteriana aguda. Item D. Anemia grave. Um aumento de neutrófilos aponta para uma C. Infecção bacteriana aguda. Explicação: neutrófilos são as primeiras linhas de defesa contra bactérias. Um aumento, neutrofilia, é um sinal clássico de resposta inflamatória aguda a uma infecção bacteriana. Questão 4. Qual dos seguintes distúrbios é caracterizado por uma produção descontrolada de células sanguíneas anormais na medula óssea? Item A. Trombocitopenia. Item B. Leucemia. Item C. Hemofilia. Item D. Púrpura trombocitopênica idiopática. A produção descontrolada de células anormais é a definição de B. Leucemia. Explicação: leucemia é um tipo de câncer que se origina na medula óssea, afetando a produção normal de glóbulos brancos, vermelhos ou plaquetas. Pergunta 5. Um paciente com tipo sanguíneo A negativo precisa de uma transfusão. Qual tipo sanguíneo ele pode receber com segurança? Item A. A positivo e B negativo. Item B. O negativo e A negativo. Item C. AB positivo. B. O negativo e A negativo. Explicação: pessoas com sangue A negativo podem receber sangue A negativo, seu próprio tipo, e o negativo, doador universal para todos os tipos RH negativo. Pergunta 6. Qual componente do sangue é crucial para a formação do coágulo sanguíneo e parar o sangramento? Item A. Linfócitos. Item B. Hemoglobina. Item C. Plaquetas. Item D. Plasma. O componente crucial para a coagulação é o A. C. Plaquetas. Explicação: as plaquetas são pequenas células que se aderem ao local da lesão vascular e formam um tampão, iniciando o processo de coagulação para estancar o sangramento. Pergunta 7.
A doença falciforme é uma anemia hereditária caracterizada por qual alteração nos eritrócitos? Item A. Células maiores que o normal. Item B. Células em formato de foice. Item C. Deficiência de vitamina B12. Item D. Ausência de hemoglobina. A doença falciforme tem como marca: B. Células em formato de foice. Explicação: uma mutação genética causa a formação de hemoglobina S, que deforma os eritrócitos em forma de foice sob certas condições, levando a problemas de oxigenação e oclusão de vasos. Pergunta 8. Qual dos seguintes órgãos é um importante local de produção de células sanguíneas na fase adulta? Item A. Baço. Item B. Fígado. Item C. Medula óssea. Item D. Rins. O principal local de produção na vida adulta é a C. Medula óssea. Explicação: a medula óssea vermelha é o principal tecido hematopoético, responsável pela produção contínua de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Penúltimo desafio do nosso quiz. Pergunta 9. Um paciente com hemofilia apresenta um distúrbio de qual sistema? Item A. Sistema imunológico. Item B. Sistema reprodutor. Item C. Sistema de coagulação. Item D. Sistema endócrino. A hemofilia é um distúrbio do C. Sistema de coagulação. Explicação: a hemofilia é uma doença genética que impede a coagulação sanguínea adequada devido à deficiência de fatores de coagulação, levando a sangramentos prolongados. Agora nossa última questão do nosso desafio. Pergunta 10. Qual a principal preocupação ao transfundir plaquetas para um paciente com trombocitopenia, baixa contagem de plaquetas? Item A. Aumentar a hemoglobina. Item B. Prevenir sangramentos graves. Item C. Combater infecções. Item D. Aumentar a pressão arterial. A principal preocupação ao transfundir plaquetas é: B. Prevenir sangramentos graves. Explicação: plaquetas são essenciais para a hemostasia. Em pacientes com trombocitopenia severa, a transfusão de plaquetas é crucial para evitar sangramentos espontâneos ou incontroláveis. E então, quantas você acertou? Se você foi bem, parabéns, está no caminho certo para dominar hematologia e hemoterapia. Salve este vídeo para revisar depois. Compartilhe com seus colegas de faculdade, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos quizzes e conteúdos que vão turbinar sua formação. Conte nos comentários, qual é o mistério da hematologia que mais te fascina? Sua opinião é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado por sua companhia e por sua paixão pela medicina. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no Quiz Médico 360. Até lá!